O moderador deste quinto e último painel, que tem como tema compra e venda, incorporação imobiliária e os novos desafios do advogado imobiliário, será o doutor Augusto Lócio, sócio do escritório Lócio e Ramos Advogados, bacharel em Direito pela Universidade Católica, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Universidade Federal de Pernambuco, assessor jurídico do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Pernambuco, diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco e diretor do Ibradim em Pernambuco. Convidamos o doutor Augusto Lócio, que já se encontra na mesa. Para debater esse assunto, convidamos o doutor Alexandre Junqueira Gomide, advogado, fundador e diretor do Ibradim em São Paulo, sócio do Junqueira e Gomide Advogados, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e especialista e mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O doutor Alexandre Junqueira também já se encontra na mesa. E para completar a mesa, convidamos o doutor Melina Menchalub, advogado, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasileira de Direito Civil e da Academia de Direito Registral Imobiliário, consultor e parecerista em Direito Privado e especialista em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. É autor do anteprojeto da Lei do Sistema de Garantias Fiduciárias, instituído pela Lei 9514 de 97, e do anteprojeto sobre a constituição do patrimônio de afetação dos acervos das incorporações imobiliárias. O doutor Melin Chalub também já está na mesa. De imediato, passamos a palavra ao doutor Augusto Lócio, moderador. Devido à avançada hora, eu vou... Aqui já temos aqui notórios, conheço todo mundo aqui, estamos esperando para ouvi-los. Então, eu vou deixar minhas considerações para o final e já vou passar aqui para o doutor Alexandre, para ele iniciar aí esse tema. Obrigado, presidente. É um prazer estar aqui com vocês de novo, meus amigos. Já vamos passar um pouco... já fiz os agradecimentos aqui aos meus alunos, então vamos passar para o tema. Antes, meus amigos, aproveitar que a gente está na Semana do Advogado, eu acho que a gente precisa... eu queria ressaltar um pouco o carinho, o amor que eu tenho pela advocacia, né? Eu me lembro, no segundo semestre da faculdade, comecei a fazer estágio, estudando parte geral, né? E aí, num caso determinado, estudando, portanto, prescrição, e eu tinha lido aquele texto do Agnello Amorim Filho, o critério científico para distinguir a prescrição da decadência, um texto brilhante. E aí eu lendo aquele texto, num caso concreto, era possível alegação de prescrição, de um caso que estava em apelação. E aí eu, ali no segundo semestre, falei, poxa, doutor, meu chefe ali, será que não cabia alegação de prescrição? Ele falou, não, tal. Ele viu, poxa, eu acho que cabe. E aí ele fez a alegação de prescrição e cabia... ainda cabe, o juiz ele extinguiu o processo de ofício. Antes de julgar, ele pediu para a parte contrária se manifestar de uma petição que atravessou, o processo foi extinto. Então, aquilo já me apaixonei, assim, muitíssimo pela advocacia e estou muito satisfeito. A gente tem muita dificuldade na nossa profissão, mas eu gosto muito de ser advogado. E gosto muito de ser advogado imobiliário. Também encontrei uma área incrível que eu me dedico. E hoje em dia eu me sinto muito satisfeito de poder, o que mais me encanta na advocacia, privada principalmente, a possibilidade que eu tenho de escolher o que eu quero trabalhar, né? Ou seja, eu estou trabalhando em direito imobiliário, e o meu escritório é um escritório modesto, enfim, mas eu posso trabalhar na área que eu gosto. Então eu acho que é muito importante a gente valorizar. Dia 11 de agosto é o Dia dos Advogados, e principalmente eu queria saudar muito o professor Melim, porque eu já era fã da advocacia. Eu era fã já da advocacia imobiliária. Quando eu conheci o professor Melim, eu não sei se os senhores têm notado, mas o que eu tenho feito é tentar copiar o professor Melim. Porque o Melim, ele alia justamente, na minha concepção,
um professor que alia a parte acadêmica, mais alguém muito prático. Os senhores sabem, muitos dos professores, às vezes que a gente tem aula, que são só professores, apresentam para a gente uma tese acadêmica que é brilhante, mas que é absolutamente inaplicável. E o professor Melim, justamente, ele tem esse trabalho. Então, eu gostaria aqui de começar saudando o professor Melim, que é uma honra dividir a mesa aqui com ele, e eu resolvi trazer alguns aspectos aqui sobre compra e venda, né? Pretendo fazer isso muito rápido. A gente já tratou um pouco a respeito da fraude de execução, a Rebeca me mandou 180 mensagens de WhatsApp aqui para a gente discutir, foi ótimo. Ela fez um apontamento muito legal sobre o parágrafo único do artigo 54, e rapidamente eu queria voltar essa discussão, porque eu quero falar muito rápido, porque eu quero ouvir o Melim, e a gente combinou da gente tentar fazer um debate, né? Bom, rapidamente, qual que é a discussão? A gente sempre teve uma discussão daquele sujeito que muitas vezes adquiriu o imóvel, estava comprando um imóvel no Recife, os vendedores moravam no Recife, né? E aí pedia certidões pessoais e do próprio imóvel do local. Só que existia uma ação trabalhista tramitando no Acre, vinha uma declaração de fraude à execução e o sujeito perdia... O que é? É esse o exemplo? Então vamos mudar. Então vamos mudar, vamos para São Paulo, então. E aí, Roraima, pronto. E aí vinha uma ação distante, aqui a gente fala do Acre porque é um estado um pouco mais distante, né? E aí, muito bem, vinha essa discussão, o sujeito perdia, vinha uma declaração de ineficácia do negócio jurídico em razão de fraude à execução. E aí avançou o STJ para dizer o seguinte, olha, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora, essa súmula foi em 2000. A lei, acompanhando essa ideia da súmula, ou seja, basicamente o que a súmula diz vamos observar o que existe na certidão de matrícula do imóvel. Se existir qualquer tipo de informação, às vezes não precisa nem ser o registro da penhora, mas a informação da distribuição de uma ação de execução, ou qualquer tipo de outra informação que possa levantar a preocupação de quem adquire o imóvel, isso constante na matrícula, né, a gente deve presumir que se não existir essa informação, ele agiu de boa, caminhava assim o nosso sistema, e eu estava muito feliz. A Lei 13.097, em certa medida, declara justamente isso nos incisos 2 e 3, ele fala registro, fala sobre averbação, né, ou seja, questões que deveriam constar na matrícula, é isso que se diz, talvez não melhor tecnicamente, mas popularmente se diz princípio da concentração dos atos na matrícula, e o parágrafo único diz justamente isso, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula do bem ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receberem garantias sobre direitos reais. As duas ressalvas, que eu não vou repetir, que a Rebeca já deve ter tratado com vocês, que diz respeito à lei de falências e ainda, eventualmente, hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel, que é questão de uso capião, mas, em regra, o parágrafo único ele resolvia 95% das questões envolvidas. Ou seja, se eu estou adquirindo um imóvel, né, e não consta qualquer tipo de informação na certidão de matrícula dele, há uma presunção de boa-fé para mim. E isso não é importante, vejam, meus amigos, é óbvio que a gente faz due diligence, né? O incorporador, quando ele vai comprar imóvel, ele vai me contratar, ele não vai falar, Alexandre, eu estou tranquilo porque a Lei 13.097 consta isso. Não, ele quer due diligence completo. Então, a proteção não é da incorporadora, é do seu João, que, em razão de uma proposta de venda de um determinado imóvel, ele se dirige até o cartório, muitas vezes até o cartório de notas vai sugerir que ele dispense as certidões, ele nem sabe o que é certidão, às vezes ele não está acompanhado de advogado, ele assina, ele compra o imóvel e depois vem a decretação de fraude e execução. É essa a ideia, a proteção, muitas vezes, de quem não tem um advogado. Claro, mas é culpa de quem não contratou advogado?
Nem sempre, né, meus amigos? Às vezes, a gente está diante de circunstâncias, a compra do primeiro imóvel é uma economia, às vezes, da família de vida toda. O dinheiro que eles reservam, às vezes, é um dinheiro de reforma. Então, a gente também não pode condenar para dizer, poxa, mas se tivesse contratado um advogado, isso evitaria. A gente precisa pensar isso com cautela. Muito bem. Avançou a Lei 13.097, veio o Código de Processo Civil, que nos incisos 1, 2 e 3 dizia, continuava, falava sobre a averbação de qualquer pendência no processo, averbação sobre pendência no processo de execução, averbação ou registro de hipoteca ou outro constrição. E no inciso 4 voltava para a redação, quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava com o devedor ação capaz de reduzir a insolvência. Não é uma coisa um pouco lógica você imaginar que é absolutamente desnecessário o inciso 1, 2 e 3, se basta, para ser decretada uma fraude de execução, a ação alienação tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Né? Um exercício de lógica. Eliminar os incisos 1, 2 e 3. É desnecessário, portanto, que exista qualquer tipo de averbação. Claro que alguns vão poder dizer, calma, por quê? O artigo 792, parágrafo 2º, diz que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas para aquisição. Ou seja, alguns vão dizer, o artigo 792, por uma interpretação literal, está dizendo o seguinte, que você só precisa buscar essas certidões quando você estiver de bem não sujeito a registro. E como o bem imóvel é sujeito a registro, então é necessário solicitar. Mas aí, na prática, você está diante de uma situação um pouco estranha, porque se eu for comprar a biblioteca do professor Melim, eu preciso pedir as certidões dele. Agora, se eu for comprar o imóvel dele, é desnecessário. O sistema não me pareceu muito coerente, né? Em virtude disso, acho que a Rebeca já tratou disso, eu fiz um artiguinho no Valor Econômico. Um deputado, Carlos Bezerra, que eu não conheço, ele elaborou o projeto, não teve a minha participação no projeto, eu só escrevi o artigo, ele fez a redação do projeto, ele apresentou este projeto, que é o 5882 de 2016, pura e simplesmente para que no inciso 4º, o que está em itálico seria a continuação do dispositivo. Quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzir a insolvência, observado o disposto no artigo 54, inciso 4º e parágrafo único da Lei 13.097. Ou seja, ele remete o artigo 792, inciso 4º, à Lei 13.097. Resolve todos os problemas? Não sei, mas talvez já seja um avanço. Eu quero ouvir o professor Melim a respeito disso. Eu não sei se a Rebeca tratou disso, Rebeca, mas assim, a jurisprudência em São Paulo, em sua maioria, continua entendendo que a súmula 375, ela merece proteção, né? Ou seja, ela deve ser observada, o terceiro adquirente deve ser presumido como alguém que age de boa-fé, mas há julgados recentes. Eu pego aqui um julgado Shimura, por exemplo, que é um professor da PUC, um professor excelente, que ele diz que a súmula 3 não tem caráter vinculante. A lei não exige necessariamente o conluio fraudulento, basta que o executado aliene seus bens após a citação, cuja venda ou resolva a insolvência. A gente volta a ter uma tremenda insegurança jurídica, né? Então, é necessário a gente voltar a esse tema. Eu gostaria de ouvir o Melim a respeito disso. O segundo tema, meus amigos, diz respeito ao atraso de obra. Duas questões que eu também quero ouvir, porque eu tenho refletido muito. Primeiro, atraso de obra, prazo de tolerância, nem vou tratar aqui, a jurisprudência já admite o prazo de tolerância de 180 dias, há razões para isso. Quem é aluno do Instituto Luiz Mário sabe que o Simão, por exemplo, discordou muito, disse que era um absurdo prever uma cláusula de tolerância. Eu tenho um pouco lá minhas dúvidas, porque na incorporação imobiliária, realmente, a construção de uma torre de 5 torres, ela pode, eventualmente, você pode ter um atraso, às vezes por questões não muito claras ao incorporador, questões que muitas vezes que ele não poderia realmente prever. No boom imobiliário a gente teve a ausência de material, de cimento, né? Isso pode naturalmente ensejar, portanto, o atraso de obra. Então, eu até acredito que é razoável um prazo de tolerância.
Tá? Agora, ultrapassado o prazo de tolerância, e aí a gente está dizendo efetivamente de atraso de obra, a gente vai ter algumas consequências jurídicas. Uma delas diz respeito aos lucros cessantes, ou seja, uma vez que atrasou o imóvel, né, eu posso receber lucros cessantes, ou seja, qual foi a perda que eu tive uma vez que não foi entregue o imóvel naquele prazo determinado, né? Quanto efetivamente eu deixei de ganhar com isso? A jurisprudência já afirmou o entendimento de que esses lucros cessantes são presumidos, ou seja, eu não preciso fazer a comprovação de que, olha, existia alguém que alugaria o meu imóvel. Olha, eu efetivamente residiria neste imóvel. Esses lucros cessantes, eles são presumidos e nisso, eventualmente, eu concordo nos termos aqui de alguns julgados. Depois isso fica disponível para vocês, tá, meus amigos? Aliás, desde já fazer propaganda, para quem não conhece, o blog Civil Imobiliário. Como alguns amigos mandaram mensagem, alguns amigos estavam aqui, poxa, Gomide, tive que sair um pouquinho mais cedo, porque queria muito ouvir o professor Melim. Não, calma, não é o fim do mundo. Acesse www.civilimobiliario.com.br, algumas palestras ali com o professor Melim. Tá? Eu vou deixar depois esse material disponível para vocês. E nos termos de algum... da jurisprudência já bastante pacífica, ela entende que esses lucros cessantes, eles seriam lucros cessantes presumidos. Agora, a questão que vai ser muito em breve julgada pelo STJ é saber, mas houve o descumprimento contratual, houve o atraso de obra, o sujeito lucros cessantes, mas ele também requer cláusula penal. Será que a gente pode fazer distinção? Eu acho que até para os alunos podem me surpreender com a minha posição agora, que eu acho que eu mudei, viu? É muito simples você distinguir o que são lucros cessantes do que é cláusula penal. Lucros cessantes é o que eu efetivamente deixei de lucrar. Mas, se o contrato ele faz uma pré-fixação de uma indenização em caso de descumprimento, será que ele não está prevendo, justamente pré-fixando todos os valores em razão do meu descumprimento? Eu imaginava que era muito simples você fazer a distinção, e mas hoje em dia eu talvez tenho tentado acreditar que, de fato, talvez a cláusula penal ela já é suficiente para englobar todo o descumprimento contratual. Dano talvez não. Dano moral talvez fique fora disso, mas o descumprimento material pela cláusula penal, ele já está... talvez já estaria englobado. Ou seja, o tema 970, o que ele vai definir? Acerca da possibilidade ou não de cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato de promessa de compra e venda. Muito bem, julgados recentes do STJ, que eu consultei aqui de 2017, vem entendendo pela possibilidade de decumulação. E ainda em contratos de compra e venda, mas, mais uma vez, meus amigos, isso está suspenso, porque vai ser decidido, vai ter uma audiência pública agora em agosto para discutir esse tema. Um outro tema que vai tratar é a possibilidade ou não de inversão em desfavor da construtora da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente nos casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção. Ou seja, na circunstância onde apenas o contrato de compra e venda estipule multa para o consumidor, se você deixar de realizar o pagamento, você paga uma multa. Mas ele não estipula o contrário. Não estipula que, se o incorporador atrasar na entrega da obra, ele responde pela cláusula penal. Qual que é a tese jurídica de alguns adquirentes? Olha, considerando que é um contrato paritário, que é um contrato comutativo, as mesmas penalidades impostas a uma das partes devem ser impostas à outra. Ou seja, se eu, consumidor, devo pagar a multa em razão do meu descumprimento, não é nada menos razoável do que a incorporadora pague a mesma multa em razão do descumprimento dela. O STJ também vai decidir a respeito disso. Eu quero ouvir o professor Melim. TJ em São Paulo, meus amigos, para informação de vocês, ele entende que é incabível a condenação da vendedora
ao pagamento de multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador, afastando-se a aplicação da penalidade por equidade, ainda que descumprido o prazo para a entrega do imóvel, incidência do artigo 411. Ou seja, o tribunal em São Paulo diz, não é possível ao julgador inovar, se não há previsão contratual de cláusula penal para a incorporadora, não pode ser aplicada essa mesma disposição contra ela. Caberia, portanto, ao consumidor, eventualmente, fazer a prova do descumprimento ou alegar ali o dano, mas não fazer a mesma aplicação. Julgados também recentes do Tribunal do STJ também têm entendido pela possibilidade dessa inversão da cláusula penal. Por isso que eu também estou muito curioso como é que o STJ vai julgar. Meus amigos, eu tentei avançar aqui ao máximo, porque entre ouvir o professor Melim e o Alexandre, eu acho que vocês vão perceber que vale um pouco mais a pena ouvir o professor Melim. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, fica aqui meu e-mail e o endereço do blog. Muito obrigado. Alexandre, está ouvindo? Está funcionando? O Alexandre me pregou uma peça, porque ele não me pediu para preparar essas matérias. Eu estou absolutamente despreparado. Eu estou diante dessas matérias como o advogado que está no recebe um cliente, doutor, olha aqui, eu estou com esse problema. Claro que eu tenho algumas posições, mas eu até comentei com o André, que eu gostei muito do painel de vocês, que suscitou muita reflexão. E eu até gostaria de mudar o tema que eu trouxe aqui, mas, na verdade, dentro do tema que eu trouxe, que é um panorama sobre o perfil dos contratos imobiliários e sistema de defesa do consumidor do CDC, para fazermos uma reflexão sobre o que prevê a 4591 e os imobiliários em cotejo com o que prevê o CDC. A gente apreciou aqui, a gente ouviu aqui apresentações assim, magníficas de todos vocês anteriores. Se me permite, então, Alexandre, eu gostaria de fazer essa brevíssima exposição, muito breve exposição, eu vou fazer em pé ali fora mesmo. Vou fazer igual a Emília. Emília, está aí? Porque foram questões assim, importantíssimas que foram colocadas, da mais alta indagação, porque, na realidade, eu também sou um legalista, né? Quando a gente vinha para cá, no carro, eu, Alexandre e o Ismael está aqui, está ali, eu comentei com ele que eu sou um legalista, e porque eu sou um legalista, eu fui processado por subversão. Imagine você. Eu fui processado por subversão quando eu era estudante, eu era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não era da Faculdade de Direito. Porque o pessoal da Faculdade de Direito era todo reacionário, né? E eu estudava também letras. E lá eu fui presidente do diretório acadêmico, justamente no momento em que se deu o golpe militar de 64. Então vocês veem como é que eu sou antigo, né? Então isso me ajuda muito e ajuda vocês também. Eu posso contar as histórias que eu vivi no passado e que são mais ou menos parecidas com essas de hoje. Então, tudo isso que se discute agora não é novidade nenhuma. Quer dizer, a novidade que tem é que a gente pode apresentar colorido. No meu tempo era tudo preto e branco. Então, na verdade, não tem nada diferente. A crise de hoje... O Cruzeiro ele está lembrando do Cruzeiro porque eu sou Flamengo, campeão do mundo. Ele também foi campeão do mundo, na época do Pelé, mas só na época do Pelé. Aí ele vai dizer assim, não, só na época do Zico. Que bom ter o Zico, né? Que bom ter o Pelé. Que bom ter o Pelé. Que saudade do Pelé. Eu vi Pelé. Hein? Aí o Pipico. Não, mas olha, que saudade. Aliás, deixa eu falar, já que eu estou falando de antiguidades, e ele falou do futebol, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu nasci e fui criado no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Uma região pobre, um município de 20 mil habitantes, e lá estudei tudo, até vir para a cidade de Niterói, que era a capital do estado na época, fazer o vestibular. Na época não tinha cursinho, não, a gente vinha de lá do interior e fazia vestibular direto. Tinha prova oral, tinha prova escrita, tinha redação.
tinha redação. Na Faculdade de Filosofia, por exemplo, uma das redações, eu fiz inglês e português, era uma composição em inglês de 20 linhas. Então, era esse o vestibular. E a prova oral era assim, um debate com 3 professores e diretamente em inglês. Então, era um pouquinho mais difícil do que hoje, né? Mas hoje você tem a prova da OAB, que é mais difícil, né? Ficou mais fácil na entrada e mais difícil na saída. Aí eu chego do interior e lá tinha um grupinho de pessoas daquela cidade que se reunia no final do dia numa ótica, numa loja de ótica ali perto, no centro da cidade. Aí eu cheguei junto a eles, devia ser umas 6h30, 7 horas, de um dia de semana. Eu disse, olha, nós vamos para Maracanã hoje. Vamos para Maracanã? Ah, vamos. O cara da roça, bobo, vamos embora, Maracanã é legal para caramba, vamos lá. Vamos lá, pegamos a barca, aí pegamos o ônibus e fomos para Maracanã. Sabe que eu não sabia nem que jogo que era. Sabe que jogo? 1962. Sabe quem estava jogando? Santos e Botafogo. Pelé, Coutinho, Pepe, Garrincha, Nilton Santos. Olha que privilégio, né? Então, é bom ser velho em certas coisas, né? Então, estou aqui. Bom, gente, vamos parar dessa conversa fiada e vamos logo ao ponto aqui. Aí eu fiquei realmente assim, muito encantado com esse debate que ocorreu aqui antes da nossa apresentação. As questões levantadas, a Emília levantou questões importantes, fez uma análise interessante, como o Alexandre também, e levantou questões como, por exemplo, a resolução, a rescisão, os conceitos, né? Em busca dos conceitos, será que vale a pena, como disse bem o Luiz Mário, a gente buscar um certo rigor conceitual, né? O conceito ele não é fixo e inflexível ao longo do tempo, né? Obviamente, todos nós sabemos disso. O Código Civil de 16, as normas dele poderiam ser aplicadas hoje. O que temos que fazer é adaptar aquele conceito abstrato à realidade econômica e social de hoje. E temos que adaptar as normas, todas elas, à racionalidade econômica e à função social. Estou falando de contratos apenas, né? Função social do contrato. Estou falando de contratos e de contratos imobiliários, né? Nós temos que qualquer que seja o conceito, buscar adequar esse conceito, interpretar esse conceito em conformidade com a realidade de hoje, do momento em que você está aplicando a norma. Quer dizer, esse é um dos princípios mais elementares de hermenêutica, obviamente, mas parece que está todo mundo um pouco esquecido disso, desprezando isso. Eu não vou te falar sobre isso mais, porque o Luiz Mário já falou o suficiente, e ele tem mais autoridade do que eu, porque ele é juiz, ele vive isso, ele sabe disso, não é melhor do que eu. Tem lá o Guilherme, que eu pensei até que era um aplicativo, tal qual o Watson. Então, falou no Watson e no Guilherme, eu falei com o André, o Guilherme eu não conheço, não. Aí ele falou assim, não, é o meu assessor. Então, eu trouxe aqui... Não, eu faço. Então, o que eu trouxe aqui, para a gente fazer uma pequena reflexão, e deixar com vocês essa reflexão aqui, é um cotejo que fiz entre normas da Lei 4591 e do Decreto-Lei 58, e também de um lado e do outro lado do Código do Consumidor. Para nós verificarmos o seguinte, que tanto um quanto o outro foram fundados, tanto aquele conjunto de normas de direito imobiliário quanto o CDC, foram fundadas em bases iguais, com os mesmos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da função social da propriedade. Olha só que coisa interessante. O que eu fiz foi apenas um cotejo. Não sei se está muito longe daí, mas eu vou falando daqui também. Está ali o Código do Consumidor e os principais contratos. Eu peguei ali o Decreto-Lei 58 de 1937 e fui até a Lei 13.465, que trata de alguns aspectos da Lei das Incorporações, de contratos imobiliários em geral, o novo CPC também, que também trata de incorporações e de alienação fiduciária, mas principalmente a Lei 4591. Então, Decreto-Lei 58, Lei 4591 e CPC. O que nós temos ali? Nós temos no Decreto-Lei 58 de 37, havia naquele momento uma exploração muito grande do mercado loteador contra adquirentes, em face de adquirentes vulneráveis que compravam lotes de terreno, pagando antecipadamente as obras de infraestrutura, num momento em que a inflação era galopante, havia inflação muito grave.
E, naquele momento histórico, o artigo 1088 do Código Civil previa que, quando, nos contratos em que o instrumento público fosse da substância do negócio, qualquer das partes poderia se arrepender até o momento da assinatura. Por que eu botei o decreto de 58 aqui, de 1937? É porque isso foi uma revolução. Esse decreto-lei derrogou o artigo 1088 do Código Civil e tornou irretratável o compromisso de compra e venda de lote de terreno, quase um século atrás. Isso foi um avanço extraordinário, isso é uma norma de defesa do consumidor, isso é uma norma precursora do Código do Consumidor. Quer dizer, não foi o Código do Consumidor, então, que inventou a proteção do consumidor. Começou com o Decreto-Lei 58, e antes disso, em 1912, também tem aquela lei das ferrovias. Né? Pois é, mas 37 já é do meu tempo. Então, essas normas, todas elas, como nós vamos ver agora, têm fundamento nos mesmos princípios. Bom, tanto o Código Civil, claro, sabemos nós, é uma lei princiológica multidisciplinar que se aplica às relações em geral, quando se configure uma relação de consumo. Quer dizer, quando há a vulnerabilidade, quando o adquirente ou o consumidor é o destinatário final, ele é consumidor porque ele é o destinatário final e ele tem uma posição vulnerável tecnicamente e economicamente em face do fornecedor, é o incorporador imobiliário. O princípio do equilíbrio da relação obrigacional. Aquilo que o Luiz Mário falou ali, não vou me deter nisso aqui. Na verdade, o que busca ele é o equilíbrio, e não a ruína do fornecedor. A compensação da vulnerabilidade. A compensação da vulnerabilidade com vistas ao equilíbrio. Com vistas ao equilíbrio, com a atenção voltada para a racionalidade econômica do contrato. Não pode ser diferente. Bom, ainda em relação ao Código do Consumidor, esses dispositivos aí que se direcionam aos contratos imobiliários, ao contrato de incorporação imobiliária. Então, evidentemente, o contrato de aquisição de imóveis pelo regime da incorporação imobiliária pode configurar-se uma relação de consumo. E se configurar, sim, se aplica o CDC. Aliás, a súmula 543 fala isso. A súmula 543 diz respeito à resolução das promessas dos contratos submetidos ao CDC. É um aspecto importante que não tem sido muito explorado. A Emília levantou essa questão aqui. A súmula 543 refere-se somente às promessas de venda submetidas ao CDC, não a todas elas. Né? E não sei se foi você ou se foi ela que citou aqui, mostrou aqui um acórdão do Rio de Janeiro, em que os dois, aquele acórdão do Rio de Janeiro, olha, aqui não é consumidor, aqui é investidor, e, portanto, aplica-se o contrato tal e qual está convencionado. A multa lá era maior do que e o tribunal lá mandou aplicar, então a multa prevista no contrato era 30% ou 40%, não me lembro. Por quê? Porque não se aplicava a súmula 543 no caso daquele adquirente ali. Né? Então, sim, o contrato de promessa de venda pode configurar, sim, uma relação de consumo, e nesse caso se aplica, obviamente, o consumidor. E as leis imobiliárias? Bom, atividades empresariais, em particular, também a compensação da vulnerabilidade do adquirente, do contratante mais fraco, o adquirente, e também tem a proteção patrimonial dos adquirentes, tanto nas incorporações como nos loteamentos. Nas incorporações, a proteção patrimonial é mais precisa, é mais direta, ela é realmente uma proteção que visa assim, o equilíbrio patrimonial, a estabilidade do negócio em favor dos interessados, da coletividade dos interessados. Os princípios são comuns. O objetivo, o equilíbrio do contrato e a função social do contrato. Função social do contrato, conversávamos até no almoço, meu Deus do céu, é tão difícil, tem tanto trabalho sobre função social do contrato, quanto mais eu leio, eu tenho mais dificuldade de entender a função social do contrato.
E como o Alexandre muito bem disse, que eu sou um advogado, eu sou um sujeito prático, eu procuro olhar o problema e tentar entender o problema e dar uma solução ao problema, ao que está na minha mesa, na realidade ali, né? E eu vejo, com toda sinceridade, por favor, me corrija se eu estiver errado, eu vejo esse conceito, essa ideia da função social do contrato e da propriedade também, muito presente, expressa ali com uma clareza incrível no contrato de incorporação imobiliária. E em vários aspectos. Vamos repassar esses aspectos todos aqui. Eu vou falando de algumas questões e a função social do contrato está muito presente ali. Claro, a função social do contrato, ela tem em vista os efeitos do contrato para além da esfera individual dos contratantes, não é isso? Mas para além da esfera individual dos contratantes, até onde? Até onde? Tem um limite, não pode ser indefinidamente, não pode ser sair daqui e atingir até a Arábia Saudita, o Irã, não. Na incorporação imobiliária, o limite é a coletividade dos contratantes. E por isso é que a lei das incorporações, isso lá em 64, não é de hoje não. Isso lá em 37, não é de hoje não. Essas leis têm em vista exatamente a coletividade dos contratantes. Eu estou digredindo um pouco aqui, mas eu acho que é importante. Mas por que isso? Por que eles têm em vista essa coletividade dos contratantes? Porque a natureza do negócio é assim. O negócio da incorporação, como o negócio do loteamento, ele tem certos aspectos muito semelhantes ao consórcio. O consórcio é um negócio que todos nós compreendemos bem, né? Não precisa ser advogado para compreender o consórcio. É um negócio mutualista, é uma das coisas mais elementares do mundo, né? Por exemplo, depois da guerra, desenvolveu-se muito na Europa sociedades mutualistas para construção e compra de casa própria, diante da destruição toda na guerra lá. E nós aprendemos, assimilamos muito aqui, quando, em 64, eu fui processado pelo movimento militar, mas eu tenho que reconhecer que eles fizeram algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, o sistema financeiro de habitação, as associações de poupança e empréstimo. As associações de poupança e empréstimo é uma ideia trazida da Europa, da Inglaterra, né? Que se formava nos sindicatos desde o início da Revolução, com a evolução, início não, mas com a evolução da Revolução Industrial, os sindicatos formavam grupos de consórcio. Eram grupos de consórcio. Eram sociedades mutualistas. A Associação de Poupança e Empréstimo, a caderneta de poupança, foi criada com essa ideia. Aqui a gente adaptou um pouco, porque, logicamente, nós não há como simplesmente transplantar um instituto de uma cultura para outra. Há que se adaptar, evidentemente, à cultura daquele que está recebendo esse novo, num processo de aculturação. Isso é aculturação. E assim é que ocorre pelo mundo afora e pela vida, historicamente, pela vida fora. A atividade da incorporação e do loteamento tem esse mecanismo, tem essa dinâmica muito semelhante ao consórcio. Então, há uma rede contratual. Primeiro, há uma coligação de contratos. Há uma rede de contratos. O consórcio mostra isso com muita clareza. São 50 consorciados. Todo mundo tem que pagar no fim de cada mês aquele valor. Porque, senão, não se chega a valor para pagar um bem por sorteio e outro por lance, né? Então, é assim, todo mundo conhece isso. A incorporação é muito parecida com isso. Aí você dirá, mas aí incorporação não. Ali tem um empresário, o cara que é um empreendedor, ele é investidor, ele tem dinheiro, ele bota o capital lá. Mas o volume de dinheiro necessário para a produção imobiliária é tão elevado que ou se faz financiamento bancário, ou se faz por meio de captação, num modelo mais ou menos parecido com o mutualismo do consórcio. E assim é a incorporação imobiliária. É um sistema que tem muito mutualismo, de modo tal que se um mutuário, 2 ou 5, ou mais do que 5, romperem aquela corrente, você desequilibra, você desestabiliza e você dificulta o quê? O cumprimento da função social do contrato, que está relacionada intimamente, necessariamente, à função econômica do contrato. É óbvio. Eu quero comprar um apartamento para morar.
eu quero comprar uma sala para botar um escritório para eu funcionar nele. Eu tenho, para mim, individualmente, uma função econômica, um sentido econômico naquele negócio que faço, e um sentido social, o abrigo da minha família, a montagem do meu escritório para eu ter a minha renda suficiente para tratar, para cuidar e sustentar a minha família. A função econômica e a função social, elas estão interligadas umbilicalmente, não há como separar uma coisa da outra. E a função social do contrato na incorporação imobiliária está presente aí, e nós vamos ver agora alguns aspectos que demonstram a preocupação e mecanismos específicos da lei das incorporações, visando a realização da função social do contrato. Bom, em relação à boa-fé objetiva, está lá no artigo 6º, né, disposições tais que são a disposição genérica da boa-fé objetiva, e temos aqui nas leis especiais, por exemplo, disposições, tanto na lei de loteamento como na lei 4591, disposições relativas ao dever de informação adequada e clara. Qual é o principal, o primeiro instrumento de informação clara e adequada inerente à boa-fé objetiva? O memorial de loteamento, o memorial de incorporação. A gente não precisa apanhar emprestado esse princípio do Código do Consumidor, porque ele já existia desde 37, já existia desde 64. Por que eu preciso estar lá no Código do Consumidor, no artigo 6º? Não precisa, não. Tudo bem, o artigo 6º tem uma aplicação genérica a toda espécie de contrato. Mas no meu tipo de contrato aqui, no meu tipo de contrato, é necessário aquilo que o Luiz Mário falou, uma peculiar, porque ele tem uma conformação peculiar, esse negócio exige uma atenção específica, uma norma específica. Então, aquele princípio genérico que está no CDC, tem aqui uma regra específica na lei imobiliária. Eu devo preferir essa lei específica, em primeiro lugar, pelo princípio geral, de que a lei especial prevalece sobre a lei geral, né? Esse é o princípio geral. Aliás, eu falei isso no seminário, e depois o desembargador Marco Aurélio, nosso amigo lá do Estado de Janeiro, falou em seguida e disse que não tem nada a ver, não. E eu tentei, da plateia, eu já tinha falado, da plateia eu tentei falar, ele não me deu direito de defesa, não. Usou o argumento da autoridade. Está aqui a norma específica sobre a aplicação da boa-fé objetiva, o dever de informação da boa-fé objetiva. E o equilíbrio e a segurança, que é um princípio genérico também, que está lá no artigo 4º, né? Está aqui nas leis especiais. A irretratabilidade. A irretratabilidade é um mecanismo de defesa do consumidor, do adquirente. Claro que é. Ele foi instituído assim pelo Decreto-Lei 58 exatamente para isso. E foi por isso que ele derrogou o artigo 1088 do Código Civil. Então, o loteador e o incorporador não pode revogar o contrato, não pode ser retratado o contrato. Não há irretratabilidade no contrato de promessa de compra e venda. Mas acontece que não é só nesse sentido que ele funciona também numa outra direção, na direção da proteção da coletividade dos adquirentes, porque cada instrumento de promessa de compra e venda é um instrumento de captação de recursos. É exatamente o mesmo boleto do consórcio. É um instrumento de captação de recursos, de reunião dos recursos para executar aquela etapa da obra. E no mês seguinte, a outra etapa da obra. E no mês seguinte, a outra etapa da obra. Do mesmo jeito que no mês seguinte tem o sorteio do consórcio. Sim. Desculpa Não, eu que agradeço. O construtor, meus amigos, depois de registrado o memorial de incorporação, ele tem um prazo de 180 dias para desistir. Por que ele faz isso? Ele registra e abre para venda as unidades. Ele vê que o fluxo de vendas está indo bem. Então, ele deixa de desistir, ele fala, não, olha, vendemos 50% das unidades em 90 dias. Eu vou prosseguir, eu não vou desistir dessa incorporação. Acho que este também é um ponto importante, né? Ou seja, a lei estabelece para o construtor a possibilidade dele perceber, às vezes, que o projeto dele é um projeto que não vai vender naquela área. E ele desiste, ele pode, não, eu vou desistir dessa incorporação e eu vou pensar numa outra forma de incorporação imobiliária. Então, quando eu vendo um fluxo de 50% e ele fala, não,
não vou mais desistir e depois vem as rescisões contratuais, é um prejuízo para todos, né? Foi muito bom você levantar essa questão, foi muito bom e levantar essa questão, que trouxe à baila aqui um parecer que eu dei muitos anos atrás, um empreendimento lá em São Paulo. Aliás, eu dei para um colega nosso de São Paulo, que eu não conheço até hoje, isso tem mais de 10 anos. Era um empreendimento pequeno, era um grupo de lojas, eu não sei se eram 12 lojas, uma coisa assim, uma coisa pequena. O empresário, o incorporador fez o memorial, ele lançou 10 ou 12 lojas, uma coisa assim. E na época, não sei que época que era, mas era uma época ruim. E não se atribuiu o prazo de carência, quer dizer, não manifestou o direito de desistir, e, portanto, é irretratável para ele o contrato. Mas, passados 8 meses, ele tinha vendido só uma loja. E aí ele procurou esse comprador e disse, olha, não vai dar isso que ele falou ali. Não deu, eu não vou conseguir vender, vendi só uma. E o sujeito insistiu em querer a devolução, e querer mais 30%, ou mais 20%, mais juros. Enfim, tudo aquilo que ele falou com relação àquela época anterior, em que o sujeito pagava até muito mais, e o empresário pagava mais, satisfeito porque ele iria revender. Bom, me pediu o parecer, e eu estudei o caso em relação a isso. Disse, bom, ele vai ter, o incorporador, sustentei eu, diante da impossibilidade de cumprir o contrato, o incorporador pode até ajuizar uma ação. É uma tese revolucionária, não chega a ser revolucionária, não. É arriscada, é arrojada, pode até ser, mas tem fundamento. O contrato é impossível de ser concluído, de ser cumprido. Eu, incorporador, não tenho condições de executar o contrato. Eu vendi uma de 12 lojas. Não vai ser suficiente para eu realizar a incorporação. Eu, então, posso ajuizar uma ação de resolução, fundamentando-se que no meu próprio inadimplemento. Faltam 12 meses para concluir a obra, eu verifico que eu não tenho condições de cumprir esse contrato, venho manifestar antecipadamente o meu inadimplemento e venho requerer, em função disso, a resolução do contrato. E, em cima dessa tese, ou dessa direção, enfim, eu formulei, então, todo o parecer, demonstrando o seguinte, que, nessa hipótese, a lei das incorporações oferece ao adquirente vantagem maior do que o Código do Consumidor. Sabe por quê? Eu fiz o parecer, e você conhece o Erson Rego, não conhece? Exatamente. Consumerista, na época, era radicalíssimo. E um colega, um desembargador do Rio, com quem eu e ele participamos de muitos seminários, e em sentidos opostos, ele fala pelo consumidor e eu falo procurando equilibrar. Não sei se eu falo de maneira equilibrada, não. Procuro. Mas ele era radical. Hoje ele está mais equilibrado um pouco. E eu quero olhar para mim esse parecer, falei para ele, não, você tem que olhar do ponto de vista do Código do Consumidor. Escreveu 4, mandou por e-mail. Escreveu 4 páginas comentando o meu parecer, a minuta do parecer, dizendo que estava mais ou menos razoável, sim, que ele estava até concordando em termos, mas que precisava olhar o Código do Consumidor. Eu digo, tá bom. Foi ótimo ele me falar isso, porque eu fui ao CDC e vi que o CDC, sim, admite, nessa hipótese, que o consumidor confere ao consumidor o direito de postular indenização das perdas e danos. Enquanto a Lei 4591, ela já prevê, no caso do prazo de carência, que se o incorporador não pagar nos 30 dias seguintes à denúncia, ele é obrigado a pagar correção e juros. Na hipótese, nós temos o quê? Nós temos uma dívida pecuniária. Nas dívidas pecuniárias, a indenização são juros. Não é isso, doutor Ismael? Então, a lei das incorporações já prevê a indenização. Ou seja, esse adquirente não precisaria ir a juízo para postular e demonstrar o prejuízo. Porque o CDC, qual é o artigo? Fundamentei lá, o CDC diz que tem que demonstrar, que ele pode postular demonstrando o prejuízo. A lei da incorporação não exige que ele demonstre o prejuízo. Ele simplesmente a execução, que a lei prevê, a execução é um título executivo a favor do adquirente,
no qual ele cobra e recebe, faz jus a juros e correção monetária e juros. Então, dando prosseguimento aqui, nas normas sobre equilíbrio, nas normas específicas sobre equilíbrio, nós estamos falando da irretratabilidade, e aí eu já avancei um pouco para a súmula 543, né, que, na verdade, eu interpreto um pouco diferente do Alexandre e da Emília, eu interpreto que o STJ, querendo ou sem querer, não sei, né, está falando de implemento antecipado. O cliente diz, não posso mais pagar, então ele tem o direito de resolução. Claro que tem. O adquirente, o contratante, que manifesta antecipadamente seu inadimplemento, tem o direito de postular a resolução. E a resolução não é resilição. É resolução, não é resilição. Então está certa a súmula 543. Resolução por iniciativa do adquirente. Numa das minutas que circularam daquele projeto de lei, agora eu tinha colocado isso, desfazimento do contrato por iniciativa do adquirente. Por iniciativa, eu sugeri, colocando genericamente. Acabou prevalecendo uma outra redação, que eu acho que foi a mesma que eu fiz. Era por inadimplemento da obrigação do adquirente, ou seja por distrato ou por resolução, uma coisa assim. Enfim, aspectos relacionados à compensação da vulnerabilidade, visando o equilíbrio do contrato. A inalterabilidade do projeto. Esse é um mecanismo de compensação, que eu acho até rigoroso demais. Por quê? Porque ele exige a unanimidade para alterar o projeto, né? E há muitos casos em que é necessário alterar o projeto, e não poucas vezes, um outro consumidor, um outro adquirente, se aproveita disso para tirar alguma vantagem em cima do incorporador, né? E assim outras situações, preço e condições, obviamente, né? Assim, a substituição do incorporador é um mecanismo de maior importância a favor de defesa do consumidor, em razão de quê? De atraso, de paralisação por mais de 30 dias, ou atraso injustificado da obra. Ele substitui o incorporador. Claro que a substituição do incorporador, se requerer em juízo, formalmente, com todos os requisitos legais e pressupostos processuais, é um processo de difícil resolução, né? Por uma série de razões. Inclusive porque substituir o incorporador significaria substituir o proprietário, porque o incorporador é o proprietário do negócio. É uma coisa difícil, né? E esse tipo de situação foi uma coisa que me preocupou muito e que me levou, uma das coisas que me levou a estudar e fazer uma proposição legislativa que se converteu no patrimônio de afetação foi isso aqui, né? Porque aí vem a lei e diz, em caso de falência especificamente, e tem lá um dispositivo, eu não me lembro agora qual é o dispositivo, que determina que se aplique aqueles mesmos mecanismos de assunção da obrigação pela comissão de adquirentes, pela comissão de representantes dos adquirentes, aqueles mesmos mecanismos que se aplicam no caso de falência, se aplicam também no caso de substituição do incorporador, que na realidade não é substituição, é substituição apenas na administração do negócio, né? sem se subtrair do incorporador o direito subjetivo dele. Publicidade enganosa e abusiva. Bom, isso aí foi uma coisa do Código do Consumidor. A invenção do Código do Consumidor. Não é não. 6766, artigo 50. A 4591 tipifica como crime e contravenção penal falsear ou ocultar fatos sobre o loteamento, sobre a incorporação. Então, isso está lá, isso é de maneira específica, né? A publicidade, e é muito rigoroso, a lei das incorporações nesse ponto é muito rigorosa, sem dúvida nenhuma. Proteção contratual e patrimonial. O CDC prevê vários mecanismos de proteção contratual, o artigo 46 até 50. Tem lá uma série de disposições de proteção contratual, mas nenhum dispositivo de proteção patrimonial. Várias vezes, atendendo condomínios, diante de empresários que estavam em dificuldade, me contratavam para ser advogado deles, e aí havia alguns colegas que preferiram não entrar no grupo para ratear e tocar a obra, assumir a obra e tocar. Eu vou entrar com ação para rescindir o contrato. Eu disse, olha, você vai rescindir, né? Você vai rescindir, vamos usar a palavra vulgar, de leigo, né?
mas não vai levar, você vai ganhar, mas não vai levar. E não houve dúvida. Aí a vantagem de ser velho, várias e várias ações. Eu vi ganhar a ação e não levar. Ganhar a ação e não levar. Então, não há proteção patrimonial no CDC, como não há proteção patrimonial no sistema legislativo em geral. Mas a Lei 4591 criou um sistema de proteção patrimonial específico, de segregação de risco. De segregação de risco no interesse individual do adquirente e no interesse da coletividade dos adquirentes. Na realidade, o patrimônio de afetação, que às vezes aqui é festejado como mecanismo de proteção do consumidor, e para não dizer que eu assumi posição de defesa do consumidor, na verdade, sim, eu creio que é um mecanismo que serve de proteção do consumidor, mas ele serve pelo meio da proteção do negócio. O negócio só é bom para o consumidor, e disse isso o Luiz Mário ali ainda há pouco, se o negócio é bom, se o negócio é estável, se o negócio anda, se o negócio produz. Se o negócio não anda, ele é ruim para todo mundo, ele é ruim para o fornecedor, para o produtor, e é ruim para o consumidor. E o patrimônio de afetação, ele protege o negócio, ele não protege o consumidor, não protege o banco, não protege o incorporador, ele protege o negócio. E ele confere ao adquirente um privilégio, uma posição privilegiada na figura da sua comissão de representantes, porque é preciso que alguém, numa situação de crise, assuma a administração. E esse alguém que tem que assumir é a comissão de representantes, porque ela é naturalmente a administradora do negócio nas situações de crise. Já estava previsto isso lá atrás. O artigo 43 já previa isso, né? A substituição do incorporador. Falei isso ainda há pouco aqui. A substituição do incorporador é feita mediante um requerimento dirigido ao juiz, atualmente, pela comissão de representantes. Então, esse foi um grande avanço em relação ao Código do Consumidor. Então, na verdade, é preciso olhar com mais atenção essa visada do Código, da Lei das Incorporações, na direção da função social do contrato, a partir da sustentabilidade econômica da incorporação imobiliária. E o patrimônio de afetação está refletido nesse projeto de lei agora, que dá um tratamento privilegiado à coletividade, no caso de resolução das promessas, dentro do patrimônio de afetação. Eu acho que não chega a resolver o problema, por quê? O projeto joga o pagamento para depois da conclusão da obra. Isso é bom, isso é mais ou menos bom, mas não chega a resolver o problema, porque ele joga para um momento em que, se houver financiamento, o incorporador tem que repassar os créditos e pagar ao banco. Se ele tiver que devolver, ele vai devolver, e o saldo negativo que ele ficar com o banco, ele vai continuar pagando juros ao banco. É uma solução, é uma situação difícil de solucionar, de maneira equilibrada, muito difícil de solucionar. Ainda sobre a proteção patrimonial, tem o artigo 55 da Lei 13.097, e o Alexandre falou. Alexandre, você quer me dar o cartão amarelo já, não? Ou vermelho? Vai dar o vermelho direto? Não, problema. Dá tempo sim, dá tempo sim. Então, não chegou nem o amarelo ainda, tá bom. O artigo 55 é de uma importância incrível, incrível. Ele entrou lá no meio da Lei 13.097. O que é isso? Isso não é aquele artigo ali, né? O que ele diz? Ele diz que a alienação de imóveis, ou seja, a compra do terreno do incorporador, ela não pode gerar prejuízo para o adquirente, para os adquirentes. É óbvio isso, né? Mas ainda não tinha nenhum mecanismo de proteção. Não sei nem quem fez esse projeto, esse dispositivo. É ótimo, não, esse mecanismo é excelente. Exatamente, tem o 54 e tem esse aí. Ou seja, se houve alguma invalidade no negócio de aquisição do terreno, essa invalidade não se reflete nas promessas de venda feitas aos adquirentes. De ineficácia. A ineficácia, exatamente. A mesma ideia da súmula 308. A mesma ideia da súmula 308.
não é ineficaz perante os adquirentes, ou seja, está preservado o contrato dos adquirentes, mesmo diante da evicção ou da ineficácia do contrato entre Agora, subroga-se, então, o direito do alienante no crédito imobiliário, no preço de venda ou no crédito imobiliário. É equilibrado? É equilibrado. Agora, há conflito, pode haver aí um conflito de interesses. Por quê? Vamos ver um pouco adiante. Vamos ver um pouco adiante. Está aqui. O artigo 833 do CPC fala que os créditos vinculados à execução da obra são impenhoráveis. Esse dispositivo ele tem o mesmo propósito de proteção patrimonial da incorporação, em defesa dos outros. Agora, esse crédito é impenhorável diante desse direito em que o alienante do terreno se subrogou, Alexandre? Ela é geral, o CPC. Sim, sim. O 55 é especial. 55 é especial. Então prevaleceria o 55 sobre a empenhorabilidade do CPC. Eu não sei. Essa é uma questão que eu levantei naquele artigo. Você leu aquele artigo? Que saiu na opinião? Eu levantei, exatamente. Eu levantei essa questão. É uma questão que ainda está em aberto, que merece uma reflexão bastante profunda. Teríamos que debruçar em cima de um caso, simular um caso concreto, né, para examinar como isso se resolveria. Mas, eventualmente, temos aí um conflito, né, de interesses. A empenhorabilidade genérica aqui, né, a empenhorabilidade dos créditos vinculados à execução da obra. Ou seja, o CPC, do mesmo jeito que o patrimônio de afetação, está procurando proteger os recursos necessários ao cumprimento da função econômica e social do contrato. É também esse propósito do CPC, e especificamente relativo à incorporação imobiliária. E no CPC também, um outro dispositivo que entrou, em relação àquele dispositivo na penhora, penhora de edifícios, tem um dispositivo lá, que trata de penhora de obras, de edifício em construção. Nesse caso, diz o Código de Processo, o juiz nomeará um administrador. Então, por proposta nossa também, no Instituto dos Advogados, como esse aqui, no caso de obra de incorporação imobiliária, o administrador da obra será a comissão de representantes. Por quê? Porque esse já tem um administrador definido em lei para o caso específico. Não faz sentido o juiz nomear um administrador judicial para cuidar de uma incorporação imobiliária. Né? Então, está lá na lei, está lá no CPC também isso aqui. Nós já estamos chegando ao final aqui. Também, ainda no sentido da proteção patrimonial, temos ali a regra genérica e temos a específica aqui. A súmula 308, né? a ineficácia da hipoteca perante os prometentes compradores. Agora, qual é o fundamento da súmula 308? Os empresários, de um modo geral, eu também fico muito espantado com isso. Os portugueses que vieram aqui na ocasião e discutir isso, eles ficaram espantadíssimos. Acabou a sequela da hipoteca no direito brasileiro, né? A súmula 308 acabou com a sequela no direito brasileiro. Agora, por que ele fez isso? Qual é o fundamento disso? É que a Lei 4864, e depois agora a 9.514, regulamenta a cessão fiduciária dos créditos vinculados, oriundos das promessas de compra e venda. A lei prevê isso, por quê? Porque, na verdade, sabe-se que os imóveis hipotecados nas incorporações imobiliárias não se destinam a permanecer no patrimônio do incorporador, pelo contrário, destinam-se à venda. E essa venda gera recursos. E é por isso mesmo que a Lei 4864, lá em 65, criou a cessão fiduciária, para direcionar esses créditos ao financiador da obra, para que essa garantia real, com maior liquidez do que a garantia da hipoteca, substituísse a hipoteca e gerasse receitas para amortizar a dívida hipotecária. E como é que ela funciona, ou deveria funcionar? Ela deveria funcionar mediante o recebimento por parte do financiador diretamente do adquirente
das prestações correspondentes à promessa de compra. Se o banco assim fizesse, eu estou falando aqui qual foi o raciocínio, qual foi a lógica da súmula 308, a lógica foi essa. Se o banco assim fizesse, a hipoteca dele ia se apagando até esvair-se por completo quando ele recebesse o preço da promessa de compra e venda no limite do seu crédito que financiou a obra. Portanto, a hipoteca ficaria simplesmente prejudicada. Ficaria simplesmente prejudicada. Nessa linha, o artigo 1488 do Código Civil também tem uma norma parecida, porque ela permite o desdobramento da hipoteca na proporção das unidades, no coeficiente da construção das unidades. E aqui, então, o que diz o ministro Rui Rosato? Olha, o banco negligenciou o exercício do seu direito subjetivo de exercer a cessão fiduciária. E, por isso, então, a hipoteca perdeu eficácia. A hipoteca perdeu eficácia por esta razão, com este fundamento, perante os adquirentes. Então, veja só, e também estou mencionando ali o 1488 também, que também é outro mecanismo específico de proteção patrimonial do adquirente. O 1488 permite que a dívida dele, em relação à hipoteca geral do empreendimento, se limite ao valor correspondente à sua unidade. Isso aí é uma disposição do Código Civil. Bom, e aí então temos agora o artigo 53. O artigo 53, eu vou parar por aqui, que isso aqui é o último slide. O artigo 53 que está relacionado à súmula 543, ele é um artigo interessante, né? Porque eu fico curioso por saber quem é que escreveu aquele artigo. Porque ele diz, na hipótese de resolução dos contratos, nas alienações, nas promessas de compra e venda e nas alienações fiduciárias, é nula a cláusula que preveja perda total. O que é alienação fiduciária, afinal? Essa de venda pode até fazer sentido, né? Mas o que é alienação fiduciária? É um contrato acessório. É um contrato acessório de um empréstimo. Eu emprestei R$100 ao Alexandre, pelo artigo 586 do Código Civil, tem que devolver R$100. Mas aí eu tenho com ele uma alienação fiduciária, né? Mas aí ele me pagou 60, e aí ele não quer mais o negócio. Olha, eu quero resolver ou rescindir a alienação, o contrato. Que contrato que ele quer rescindir? O contrato de empréstimo. Tá bom, então me dá os 40 que faltam. Não é isso? Resolver ou extinguir um contrato de empréstimo é entregar a totalidade. Mas o CDC mudou o conceito do contrato de empréstimo. Porque no contrato de empréstimo, qualquer um, o sujeito tem que devolver integralmente o que recebeu. Mas no contrato de empréstimo com a alienação fiduciária, não. Ele tem o direito de receber, o devedor que não pagou, tem o direito de receber o que pagou ao credor. Aí, cara, eu estou me lembrando de uma vez que eu estava lá em Coimbra com alguns professores, e aí eu comentava uma aberração que eu vou falar amanhã ou depois na aula, na aula do Instituto do Ismário. Eu contava na aberração do artigo 9º da Lei 10.931, que no caso de falência da incorporadora, em empreendimento com patrimônio de afetação, o artigo 9º diz que os adquirentes têm o prazo de 1 ano para pagar as dívidas fiscais e tributárias do incorporador, sob pena de ser desafetado o empreendimento. Eu contei isso numa mesa assim de jantar lá em Coimbra, e um daqueles professores portugueses riu na minha cara e falou assim, e vocês ainda contam piada de português. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, o avançou. Claro, foi um prazer ouvir sempre o mestre, professor Malem. Eu queria, na verdade, só finalizando, agradecer aqui a todos os membros da Comissão de Direito Imobiliário. Realmente o esforço foi muito grande para que esse evento acontecesse. Agradecer ao Embradim por essa parceria, que esse é o primeiro, acredito, de muitos.
e a OAB ficou muito honrada com essa união Embradim-OAB aqui em Pernambuco, para que a gente possa realmente ter professores desse nível aqui, trocando ideias e experiências com os professores e profissionais locais. Queria agradecer também ao Instituto Luiz Mário Moutinho, que foi um grande colaborador indireto do evento, e direto, posso dizer assim, porque a gente tem que reconhecer que nós aproveitamos aí professores que viriam dar suas brilhantes aulas nesses cursos feitos com tanta competência pelo Instituto, e nós aproveitamos a data, fizemos uma união, juntamos Embradim, Instituto Luiz Mário, para que a gente pudesse viabilizar aqui um evento desse porte. Dizer aqui também a todos que todos vão receber um certificado do seminário, também as apresentações que aqui foram expostas. Eu queria dizer também que nós estamos com o trabalho na comissão, nós estamos preparando uma cartilha, já está em fase realmente de conclusão, de cautelas jurídicas na compra e venda de imóveis, uma coisa sucinta, mas para alertar a sociedade de algumas documentações importantes, da importância do advogado nas transações imobiliárias, algumas considerações sobre a diligência prévia, até explicando um pouco de cada documentação, dividindo por tipo de imóveis. Então vai ser um trabalho até pioneiro. Vai ser um trabalho até pioneiro no Brasil. A gente pesquisou, não tem nenhuma comissão de direito imobiliário que tenha uma cartilha, que tenha um trabalho dessa forma. Então, aguardem, porque em setembro vai ocorrer com certeza esse lançamento, vai estar no site da OAB, em PDF, e nós também vamos distribuir tanto nos fóruns, como também aqui na sede da OAB. Então, também o Instituto queria também fazer um sorteio, é isso, professor? 2 bolsas. Então, então vai ter. Então, e se depender do nosso apoio. Então, eu vou deixar o professor... Os alunos não entram, né? Escolher um número aleatório. De 1... não, tá bem, peraí. Não, então... Não, quantos tem aí? 27. Não, tem... Não. Não, são 100 e... Peraí. 115. Não, faz o seguinte, são 2. Escolhe uma das listas e você aponta um nome. 11, número 11. Número 11? Número 11. Mas escolhe uma das listas. Escolhe uma das listas. Tem 3. Tá. Aí o número 11. Então daqui. Então aqui o número 11. Aqui o número 11. Não, aí número 11. Número 11 aqui. Então, Paulo Oliveira. Olha aí, Oliveira. Escolha aqui. Também o número aleatório dessa lista. 49. 49. Elaine Carlos da Silva. Já é aluna? Então outro número, professor. 50. Elaine Figueiredo. Olha aí. Ele falou que eu vou sortear. Vamos passar para ele. Vem cá, ele vai sortear uma. A gente queria também sortear 2 planos mensal, pessoa física do Ibradim. Quem for sorteado pode experimentar. Experimenta, garanto que quando entrar não vai sair mais. Garanto, que é muito... E quem não entrou, que está esperando, www.ibradim.org.br. A área do associado deve entrar, deve ser ativada semana que vem. E aí vamos abrir perguntas, pedido de jurisprudência, fórum virtual, comissões sendo instaladas, 17 comissões já sendo formadas, diretorias estaduais estão se reunindo também para começar as atividades, sorteio, obra coletiva, cartilhas, é muita coisa para fazer, cursos, webinários, enfim... Junte-se a nós, por favor. E vamos sortear 2 planos mensais. Então, quem for sorteado,
Aí depois a gente vai entrar em contato, vai ter direito a ficar pelo menos por 30 dias, sem pagar nada, como associado Ibradim. Diga o número aí, de 1 a 115. É. Rodrigo Leal Catarelli. Não? Já foi. Diga outro. Bruno Bassi de Souza Lemos. Dançou. Tá. Vou dar um número, também tem uma outra lista. Então, peraí, vamos ver aqui. Diga o número de 1 a 27. Carlos Roberto de Moraes. Rapaz, tá fogo. Diga outro número aí de 1 a 29. De 1 a 29. Bárbara Tenório de Andrade. Tava aí, ela tava aí. Acabou de sair, foi. É do escritório dele, é sócia deles. Saiu, dançou. Tá vendo? Vamos outro. De outro. Gisele Ferreira da Silva. Olha aí. Mais um. Bota 33. Vai para outra lista, para ninguém reclamar. Vai para outra lista. Vai para 18 da outra lista. Vitor Hugo. Aí, Vitor Hugo. Aí. Pessoal, eu ia pedir para todo mundo, se a gente pudesse vir aqui para frente. Ainda quer falar algo? Os dois sorteados, mandem, por favor, um e-mail para contato@ibradim.org.br. contato@ibradim.org.br, que a gente providencia, tá? A inscrição de vocês. Obrigado. Posso dar um recadinho? O finalíssimo, meus amigos, outra coisa. Eu tenho dito isso para os meus alunos. Due diligence imobiliária. Valorizem um pouco o trabalho de vocês no seguinte sentido. Eu vejo meus alunos fazendo due diligence por telefone. Só aproveitando, tem um caso, para só mostrar, professor, o que é o advogado imobiliário. Teve um caso lá no escritório, agora recente, acho que não vai no mês. Eu recebi um telefonema de uma advogada, porque ela tinha sido chamada por um juiz do trabalho, porque ele não tinha certeza se ele e as duas irmãs eram proprietários ou não do imóvel. Nem a advogada, nem o magistrado estavam conseguindo fazer uma leitura de uma certidão de matrícula do imóvel. E aí, deixa eu lhe dizer, quando a gente recebeu esse caso lá no escritório, era um pedido de parecer, propriedade do imóvel. Nós cobramos o valor para poder dar um parecer. Tinha, na verdade, algumas complexidades, não complexidade, mas era uma leitura realmente, porque tinha uma compra de domínio direto, tinha uma questão de resgate do foro, tinha uma escritura que tinha sido feita tudo num ato só, de compra direta e indireta do domínio e também de resgate. E aí o cartório tinha feito estava tudo num documento só que quando dividiu, acabou dividindo na certidão e ele não estava interpretando. Então, veja, nós cobramos pelo parecer, entregamos e, além disso, ele ainda deixou um presente lá no escritório, agradecendo o nosso trabalho. Então, a gente não pode estar dando pitaco, não é? A gente tem que pegar o processo, analisar, e o grande encanto do direito imobiliário também vem dessa consultoria, né?
dessa paixão pelo direito imobiliário e dessa questão do extrajudicial. Então, a gente tinha falado isso aqui de manhã, até coincidiu com o que você falou, e está aqui, ó, nosso grande ídolo para poder até atestar isso. Então, é isso. Eu queria dar um exemplo também, já que ele deu um exemplo aqui, o Augusto. Eu tive um caso agora, recentemente, eu acho que até comentei com o Alexandre. Uma ação proposta por um promitente comprador contra a incorporadora, obrigação de fazer. Ele requereu, na inicial dele, ele requereu a entrega da escritura definitiva. A palavra entrega, ele requereu a entrega da escritura de compra e venda e a baixa da hipoteca e da afetação. Estava certo em relação à hipoteca. A afetação é uma coisa irrelevante, mas tudo bem. Não estava quitada a hipoteca e ele tinha razão quanto ao pedido de baixa da hipoteca. Quanto ao pedido de outorga da escritura, que eu traduzi por outorga, não, porque ele instruiu a inicial com a compra e venda. O adquirente instruiu a inicial com a cópia da compra e venda e requereu a entrega da escritura de compra e venda. Bom, nós defendemos, naturalmente, e disse, perdemos porque realmente não estava baixada a hipoteca, a empresa foi condenada a pagamento de astrente até que desse baixa, deu baixa e a multa continuou. E aí meu contencioso, esse juiz está insistindo na multa, aí o cara está insistindo na multa e o juiz está deferindo. Aí piorou mais não sei quanto, eu fui lá conversar com ele. Aí levei, fiz a petição, mostrei para ele que, olha, já está outorgada a escritura definitiva. Ele está pedindo uma coisa que ele mesmo provou que ele já tem. Então está prejudicado esse pedido. A hipoteca já foi baixada. A afetação também já foi baixada. Aí o juiz olhava para mim assim, sem entender muito. Aí eu peguei e mostrei, eu lembrei que você falou da matrícula, mostrei a certidão de matrícula para ele. Mas está aqui, doutor fulano, está aqui, aqui abaixo da hipoteca. Aí ele olhou, sem entender nada, ele olhou com cara de paisagem para aquela certidão de matrícula, porque realmente isso tem valor, isso que o Augusto está falando, tem valor, porque nós que somos especialistas, que sabemos ler e interpretar uma certidão de matrícula, uma atividade complexa, pouca gente conhece, essa atividade tem valor. Bom, para vocês terem uma ideia da dificuldade, juiz de Câmara recursal, de turma recursal do Rio de Janeiro. Ele não conseguiu entender, sabe o que ele fez? Mandou oficiar o cartório para o cartório informar se foi dado abaixo. Para vocês verem que isso, o nosso trabalho de due diligence tem muito valor mesmo. É isso.